própria Embraer, com a parte que eu fui o CIO da Embraer, e lá a gente administrava, cada um administrava o seu negócio, né? Eu era um diretor, um cargo quase de vice-presidente, eu falo quase porque tinha realmente a visão de CIO, eu respondia para o Maurício, mas tinha o meu chefe, o Antônio Luiz, o Maurício era o presidente, o Maurício Botelho, e tinha desculpa aí, o Antônio Luiz, que era o CFO, que era o cara que tinha o escorpião no bolso, né? Então eu tinha que estar comendo milho lá na mão dele também. Mas, enfim, e eu aprendi muito, e eu vou mostrar para vocês como que a gente trabalhava com o plano de ação, que, no fundo, é um plano de negócio, né? E eu ia falar de governança, e pode ser que abra uma brecha para falar de governança também, porque é importante, né? Mas eu vou começar falando do plano de ação rapidinho, uns 20 minutos aí. Vamos lá. Deixa eu pôr a apresentação aqui. E podem interromper a qualquer momento, tá? Com dúvidas e... Bom, eu chamei de gestão eficaz e por coincidência, esse pacote, né, que veio do Grupo Odebrecht, que o Maurício botou na Embraer, e até hoje está lá, que são os planos de ação, ou os programas de ações, também um cliente no meu tempo de SAP, o Unibanco, tinha isso. E quando a gente implantou lá o Executive Information System, a gente trabalhou em cima de plano de ação. Então, o desafio da gestão através de plano de ação, e toda a empresa está rodando aí, né, o slide? Tá sim. Tá, ok. A gente pensava numa empresa em 10 anos e analisando vários cenários, né? Com essa visão de 10 anos, da missão, visão, negócio, vinha para o plano de ação da empresa, que era discutido, inclusive, com os acionistas, com os grupos de acionistas, né? Aqui já era um plano para 5 anos e atualizado anualmente. Aí vinha para o programa de ação das áreas, que ia descendo, fazendo o drill down aí com as vice-presidências, as diretorias, até a área da gerência, supervisão, até o chão mesmo, né? Que era o plano de metas setoriais. E fazia o acompanhamento mensal. Então, aqui o plano de 5 anos, e o acompanhamento do plano de ação era mensal. Vamos ver como é que isso funcionava, né? Ele era um instrumento indelegável, tá? Cada um tinha o seu plano de ação, cada líder na organização tinha o seu plano de ação. E esse plano de ação, ele tinha um contrato de resultado dentro da organização e, claro, que com o mercado também, né? E era um relacionamento muito forte entre líder e liderado, onde o líder, né, tinha realmente a função de dar subsídio para que o liderado executasse as suas atribuições, as suas tarefas e tinha o seu plano de negócio ou de ação desenvolvido. Era um instrumento de comunicação, ou seja, ele era publicado dentro das áreas e todo mundo tinha acesso a ele. E quando a gente desenvolveu uma ferramenta, isso foi na minha gestão de comunicação, os planos de ação eram compartilhados, tá? E não se podia passar a ter assessor para cuidar disso, apesar de que algumas áreas até colocavam lá um estagiário para ter o levantamento e colocar os indicadores, mas ele era responsável, apesar de ter um assistente, porque se você começa a encher de assessor, você começa a aumentar o headcount da organização, né? Então, é uma ferramenta gerencial muito simples, eu vou mostrar para vocês, para a gestão, e cada responsável tem o seu PA, e com a comunicação desenvolvida com o líder, e integração entre os PAs, né? E o que tinha no PA? Qual era o negócio da área? Depois eu vou dar aqui um exemplo. Aí eu tinha cenário externo e cenário interno, ou variações de cenários, né, externos e internos, e como eu ia estar me comportando em cada cenário desse. Em função disso, eu tinha também a definição de prioridades e concentrações para o ano, tá? Eu tinha um plano de ação para 5 anos,
mas com uma lupa no ano, nos 12 meses que vão de janeiro a dezembro do ano que eu estou medindo aqui, né? Resultados pactuados e prazos, estratégias bem definidas, enfoques, posturas e diretrizes para atuação, quais os fatores críticos que vão estar sendo considerados, riscos para cumprir esse plano de ação, apoios requeridos, né? Muitas vezes RH, da diretoria, da presidência, do mercado, né? De clientes, organização e pessoas para cumprir isso, definição do budget, né? Do orçamento e investimentos, e a remuneração pactuada. E se olhar no infográfico, é mais ou menos isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Eu tinha o plano de ação da empresa, tá? Aqui na parte superior, e a minha área fazia um plano de ação que estivesse em harmonia com o plano de ação da organização. E usando o PA do ano anterior, né? Aí eu vejo, usando critérios de excelência que vão me dar os recursos para desenvolver esse plano de ação. E aqui os critérios de excelência que a gente estava usando, e acho que não foge muito disso no mercado hoje, são aqueles do PNQ, né, que é do Malcolm Baldrige, né, do Signature of Quality, liderança, estratégia e planos. Por que dividido aqui em 8 critérios de excelência? E eles bem booleanos, né? Quando eu vou avaliar a liderança, eu tenho subitens e eu consigo detalhar como está a liderança e o que tem que ser feito para melhorar, qual é o plano de ação para melhorar a liderança. Então, em cada critério desse, eu também desenvolvo, dentro da minha área, como está trabalhando cada item desse. Define as estratégias, quais os recursos, né? Apoios requeridos e fatores críticos, e lá no final, como que isso amarra com o plano de remuneração variável, né? De lucro, de resultados aqui, né? Resultado desejado, e a PLR, que é a participação de lucros e resultados da organização, que é a cenourinha, né? Vamos dizer, que vai motivar que a engrenagem toda funcione legal. O roteiro, né, dentro da organização, começa, e aqui já falando numa empresa que está madura, ou nunca está totalmente madura, porque tem sempre modificações e melhorias nos processos, mas basicamente ele começa a fazer avaliação no segundo semestre, né, do ano, vai de agosto a outubro, fazendo esse alinhamento, definição, vendo cenários de futuro, como que estão estão as condições operacionais, né, e o mercado. São feitos workshops de avaliação no mês de novembro. Aí são desenhados, né, o plano de ação começa a ser desenhado. Em dezembro, eles são harmonizados, todos os planos de ação, principalmente por causa de prioridades e concentrações, e apoios requeridos. Aí define-se o orçamento, revisão de normas, amarra com PLR e publica-se os PAs e os planos de metas setoriais, que são PAs nas áreas, em cada área, né? Por exemplo, eu tinha 12 gerências embaixo da diretoria de TI, e cada gerente tinha uma PMS, um plano de meta setorial. E aqui, ó, depois eu passo isso para vocês, um roteirinho, né, de como isso funciona. Monitoramento de cenários externo e interno, avaliação, o SWOT análises, né, pontos fortes, pontos fracos, quais as oportunidades, quais as ameaças, uma análise competitiva, posicionamento competitivo, posição estratégica, definição de objetivos estratégicos, prioridades e concentrações. Tudo, quando eu falo em prioridades e concentrações, ao longo do ano, né, que vai ser onde eu vou estar com a lupa, elas têm que ser tangibilizadas, tá? Porque eu vou estar avaliando mês a mês quanto eu estou cumprindo dessas prioridades e concentrações. Elaboração de estratégia corporativa, definição de macro resultado, diretrizes operacionais, desdobramento das diretrizes operacionais, define-se o orçamento, definição de indicadores de desempenho. Aqui, então, entraria basicamente o que eu falei de governança, né? Consolidação do plano de ação,
alinhamento e consistência do programa de ação e execução. A gente tinha na Embraer um diretor na área de organização para cuidar dos planos de ação. É como se fosse um PMO lá para planos de ação, né? Um Project Management Office para cuidar dos planos de ação. E quais as ferramentas, né, que nos apoiavam, além do plano de ação e o APA, né, que é o acompanhamento do plano de ação, que era mensal? Nós tínhamos outras ferramentas que, de certa maneira, apoiavam, né, a liderança e a relação entre líder e liderado, né? E tinha sempre em mente isso aqui, né? Esse quadro é interessante, como que na organização, quando você fala em chegar no nível aqui no topo da pirâmide, né, escolhas estratégicas, é mais relacionamento do que arte, né? A gente fala mais aqui em atributos do que variáveis. As variáveis estão aqui embaixo, né, nos recursos e processos. Agora, quando você começa a falar em relacionamento e escolhas estratégicas, começa a ficar mais na linha de atributos e não variáveis, por isso que eu chamo mais de arte do que ciência, né? E quanto melhor a gestão, a gente sabe disso, melhor a saúde da organização. Tem esse outro quadrinho também, né, que eu acho que vocês vão concordar comigo, eu já tinha falado numa das reuniões que eu fiz aí com o grupo, que para você atingir os resultados, né, a organização atingir resultados, seja ela de serviço, seja de bens de manufatura, tal, eu preciso de recursos financeiros, recursos de tecnologia e sistema e gente. Recurso financeiro e tecnologia, eu diria para vocês que é abundante. A gente tem isso totalmente disponível aí no mercado, né? Quem vai fazer a diferença no uso disso são as pessoas. Então, é importante o foco e a lupa aqui nas pessoas que vão estar gerenciando os outros recursos. Aqui também, né? Quando eu falo em missão, visão, valores, eu preciso de um comprometimento da alta gestão, que é esse pilar A, comprometimento do time, melhoria contínua e capacitação, né? Mas para que isso tudo funcione, eu preciso que o time esteja motivado para que isso aconteça. E aí vem uma outra variável que é complexa para caramba, que é essa aqui, ó. Eu cansei de ver em organizações e hoje no mercado, a gente vê muito isso também, muitos discursos, né? Até o Wade falou aí, né, das startups e de anjo e tal, a gente pensa em autorrealização e não vê a base da pirâmide, né? Muitas vezes o time está com muitos problemas aqui no fisiológico ou no segurança e a gente está querendo falar de autoestima e autorrealização. Então, tem que cuidar dessa pirâmide, né? Aí o ESG, né, que a gente está falando em aplicar, em desenvolver, que é meio ambiente, social e governança, não é o social no sentido de dar, né? É de realmente criar condições para, inclusive, ter uma meritocracia bem definida para que haja uma evolução, né? Para a gente chegar todo mundo no autorrealização. E aqui mais um parâmetro, e eu fecho essa minha apresentação sobre PA, que é o que eu chamei de estágio de aprender aqui. A gente sai de uma incompetência inconsciente para uma incompetência, quando a gente não sabe que não sabe, mas também não está nem se importando com isso. E vai para a incompetência consciente, onde você tem confusão, frustração, raiva, temor, onde você percebe que tem que aprender e vai ter que se dedicar, né, para aprender, que volta lá para o Maslow, né? Aí eu vou para a competência consciente, que eu aprendi e sei fazer. Mas se eu descuido, eu caio, tenho uma recaída aqui para o nível inferior. A competência que eu chamo de inconsciente é a intuitiva e automática. Quando a gente fala em educação, né, nas organizações, a gente para, muitas vezes, ou no patamar aqui, né, e começa a ensinar e acha que o cara que está ali, né, como aluno já aprendeu e para aqui no segundo nível, ou para aqui no terceiro nível e acha que a coisa já evoluiu. Eu peguei um exemplo
de estágio do aprender aqui, você nunca dirigiu um carro e não tem a mínima ideia do que fazer. Por exemplo, é o nível 1 aqui, incompetência inconsciente. Daí eu vou para a incompetência consciente, ou seja, eu quero começar a aprender, eu quero dirigir, aprender a dirigir um carro. É onde eu fico nervoso e começo a fazer um monte de coisa errada se o instrutor não estiver sendo legal ou eu não tiver algumas limitações mesmo. O terceiro nível, aprender a dirigir. Só que isso exige muita concentração. Eu tenho que tomar um baita cuidado, né, para não pisar na bola na hora de trocar marcha, na hora que o semáforo ficou amarelo, se tem um pedestre na frente, se tem faixa. Eu fico nervoso, né? A competência consciente, ainda eu tenho um nível grande de nervosismo aqui. E a competência inconsciente é quando eu dirijo, não mais com o consciente, está lá no inconsciente, está lá na memória que eu chamo de decorada, né? Que é mais o decorado, a palavra é bem isso mesmo, é mais coração do que o córtex cerebral, né? A coisa já tá enraizada. E o que a gente vê na prática, né? É isso aqui, ó. Sair do 1, que é incompetência inconsciente, eu quero chegar na competência consciente, e os treinamentos param aqui, ó, no nível de consciência, competência consciente. E a chance de ter recaídas é muito grande. Eu vi muito isso quando eu estava na SAP e depois na Embraer também, nos cursos para ensinar o pessoal a usar o sistema. Então, a gente investia muito dinheiro em colocar numa sala de aula o pessoal para aprender a fazer transações no sistema. E era um checklist, assim, já dei a aula. Agora, quanto que realmente o cara aprendeu, né, disso? Ufa! Desculpa, eu corri, né? E eu me comprometo a deixar esse material com vocês, caso vocês tenham interesse. Eu posso passar para o Eide. E tem, na verdade, isso é um MBA, né? Eu falei rapidinho. Sim. É um curso aí de, no mínimo, 30 horas, né? Parabéns, Wagner. Parabéns. Bem. Muito legal. Até eu levantei a mão aí, Wagner, para começar com as perguntas. Legal. A questão é o seguinte, hoje a startup, principalmente early stage, o Robson, a gente tem um caso particular, vai muito da cabeça do CEO. Uhum. O CEO às vezes é novo, não tem ainda uma visão geral de todo o processo. Como que você vê a gente introduzir isso dentro de uma startup? Como uma comunidade de negócios? Uhum. Eu tenho uma visão, tá? Mas eu queria ver a sua opinião. Como que a gente pode introduzir isso se o cara não tem dinheiro, às vezes não está pensando nisso? Como que você vê a implementação disso nas startups? Isso tem que ser, eu acho que tem uma sutileza muito grande aí. É uma coisa batida no mercado, que é o coaching, né? Você se aproximar desse CEO, né, com alguém que tenha eu vou dizer, habilidade, né? É difícil, como que você treina ou forma alguém com habilidade de fazer coaching? Eu cheguei a participar de um processo numa empresa de logística, depois até quero falar com o Argemiro sobre isso, que o presidente da empresa queria que o filho o sucedesse, né? Então, ele queria fazer um coaching. Ele, inclusive, falou com um cara que foi presidente da Febraban. Fogo, estou cheio de dedo aqui de falar nomes, mas uma hora dessa eu solto a franga. Não, sem problema. Não precisa. O presidente da empresa, que ele já era herdeiro, né, e tinha as suas dificuldades, quem formou o negócio foi o pai, né, e ele acabou assumindo, e tinha dificuldade, mas só que tinha também um ego tamanho de um bonde, né, e querendo formar o filho para o suceder, né. Aí ele contratou esse meu amigo, que era foi presidente da Febraban, foi CIO e superintendente de um grande banco, e ele me chamou, tá? Esse cara me chamou
para eu me aproximar também. Então, a gente formou um grupo de pessoas para fazer com que o filho tivesse condições de se for. O que a gente começou a montar, né, o que ele precisava saber para ser um líder, né, da organização. Mas a gente esqueceu de perguntar para o filho se ele queria ser o líder da organização. Então, ele falava que queria porque era o que o pai queria. E quando a gente falou isso para o pai, né, o pai ficou bravo com a gente, né, que nós não estávamos cumprindo bem a nossa meta. E pode ser verdade. Aí eu voltei para a minha base, voltei para a prancheta, vamos dizer, né? Sim, sim. Eu tenho um livro aqui na minha cabeceira, do Dale Carnegie, que eu tenho até um resuminho, que é o livro de ouro do Dale Carnegie. Eu acho que vale a pena, quem não leu ainda, lê-lo, não com o intuito de... O livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E dentro da cultura, né, da Fundação Dale Carnegie, tem um resuminho muito interessante sobre esse material. O que eu resumindo, não estou te enrolando, não, Edi, mas não tem uma regra. Não, eu estou entendendo. Não tem uma regra clara, tem que fazer uma avaliação né, do perfil do cara e ver onde que vai estar trabalhando com ele. Aí eu lembrei, além de eu ter lembrado do Dale Carnegie, eu lembrei de um outro cara fantástico, que é o livro dele, era Agora Reforce Seus Pontos Fortes. Né? Esse é um outro erro que a gente comete também. Você vai querer ajudar a desenvolver alguém para ser seu backup, né? Ou alguém numa área que é seu par, mas que precisa ser desenvolvido, ou para desenvolver você mesmo, põe foco nos pontos fortes e não no ponto fraco que precisa ser desenvolvido. Porque se você põe foco no ponto fraco que precisa ser desenvolvido, você deixa para trás aquilo que o cara é bom. E ele não quer melhorar naquilo que ele não é bom. Por exemplo, você fala assim, para você ser uma empresa multinacional, você tem que falar inglês e chinês. Aí o cara vai começar a estudar chinês 24 horas por dia e não vai aprender chinês, porque ele odeia chinês. E vai esquecer do negócio, do que ele é bom. Não sei se... Não entendi, é isso aí. Wagner, é importante, às vezes, com relação a esse coaching, etc., é porque o Ed está falando uma situação em que a definição básica do planejamento estratégico e a cultura do CEO está totalmente desfocada dos objetivos, entendeu? Então, às vezes, por exemplo, essa startup, que a gente não vai falar, é evidente, o foco dela, ela pode caminhar para o mercado globalizado, porque o business plan dela permite isso. Porém, ela não aplicou dentro do mercado interno. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa fora do Brasil, e se eu quero alguma coisa do Brasil ou de qualquer outro país, a primeira coisa é o seguinte: você já está aplicando isso lá? Como é? Quem são os seus clientes? Quais são as ponderações? A coisa básica que a gente está acostumado, etc. É a mesma coisa que em algumas gestões de empresas que nós temos, né? Aqui no Brasil, do sul ao norte, tem muitas empresas familiares que têm essa situação. E um grande desejo de colocar o cara, mas o cara, infelizmente, ele está fora da cultura. Ele pode trabalhar no conselho, etc., mas a operação dele para ser o cara que vai... Por isso que aquela última linha da pirâmide que você colocou, que é o inconsciente intuitivo, que o cara que está lá em cima, ele já tem todo o background, e aí, em cima disso, ele vai usar o seu relacionamento, as suas atividades de desenvolvimento, e vai alavancar os negócios. Um grande CEO, amigo, falou o seguinte: Robson, todos nós chegaremos um dia no degrau da incompetência. Todos nós. Né? A gente vai subindo, mas chega uma hora... Princípio de Peter. Eu já me encontrei nessa situação, entendeu? Em vários negócios eu continuo alçando degraus e tal, mas em outros, infelizmente, eu tive o degrau da incompetência. E aí eu vou procurar
vou procurar pessoas que o grande estrategista esse é o aquele segredo, que consegue né? amparar com gente de qualidade e ele desenvolver o raciocínio. Não importa se Ele tem a a pessoa humildade, né? E a consciência de falar, é mais saber disso. inteligente ou mais eficiente. Eu não tenho problema. Eu gosto de trabalhar, inclusive, com acima. O grande estrategista é aquele que consegue. Você usou aí o chinês, né? É aquele que nós, todo dia, quem trabalha em gestão, eu trabalho em gestão e administração, a gente é equilibrista chinês. Tem vários pratos e não podemos cair nenhum. Tem que deixar rodando o tempo todo. É isso aí. Legal. O Argemiro tinha levantado Argemiro a mão antes levantado primeiro e depois o Celso. E desculpa aí abordar, tá? Porque eu preciso sair para uma outra reunião. O Robson nem levantou a mão, porque ele vai participar de uma reunião, né? Mas tá certo. Mas, ô Wagner, parabéns. Eide, mais uma vez, pela provocação, parabéns também. Mas eu queria fazer a menção aqui a alguns comentários que o Wagner mencionou, da importância do planejamento, a questão de visão, valores, condições de estratégia, o elemento humano como uma força-chave aí buscando os valores, né, para uma organização. Uma coisa que eu acho importante, principalmente na reflexão desse grupo, é que nós somos um grupo sênior, né? E aí é que entra o papel nosso no sentido de ser coach nessas startups, né? Nessa garotada que tem aí a habilidade nesses novos recursos, né? Mas que realmente tem a intenção de atingir o topo sem passar pela base ali, né? Com suas nuances. E aí eu vejo a importância do sênior trabalhar com esses inovadores no sentido de incluí-los nesse ecossistema. E aí, Wagner, depois desse comentário, eu queria que você falasse exatamente isso, dessa importância, da sua expertise em como cooperar numa startup, num coach. Como é que você enxerga isso? Até para eu me espelhar naquilo que você está entendendo. Legal. Então, essa eu diria que é a grande dificuldade, aquilo que eu falei de pegar esse livro de ouro do Dale Carnegie, né, para servir de base, e não é querer manipular as pessoas, é realmente usar isso com a consciência de que está fazendo um bom papel e realmente fazendo um bom papel, né, para alavancar o crescimento. Porque se você tentar entrar de sola, vamos dizer, né, por exemplo, se o cara que teve lá a grande ideia, o unicórnio, que vai virar um baita negócio, começa a falar um monte de coisa muito lá na frente, se você chegar para ele e falar, peraí, vamos mais devagar, você já cria uma barreira, entendeu? Você tem que ter essa sensibilidade, né? Porque se você criar barreira, para quebrar a barreira vai ser difícil depois, porque o modelo mental nosso é muito complicado, cara, e forte, né? Que é a questão dos paradigmas, né? E, eu sofro muito disso, né? Com o pessoal lá do ITA, falando, não sei se tem mais alguém aqui que fez ITA, mas uma vez eu briguei com um reitor do ITA, porque o ITA ele favorece, com a disciplina consciente, o individualismo, né? Então, se você junta 2, 3 caras do ITA, né, para desenvolver um negócio, cara, sai briga pra caramba ali, e muitas vezes, é lógico que acaba tendo, muitas vezes tem resultados bons, porque o pessoal é bom pra caramba, sem falsa modéstia, né? Mas gasta muita energia, né? Muitas vezes. Ou então, desenvolvem agendas ocultas. Assim, eu não vou discutir aqui, porque eu não vou conseguir convencer esse babaca que eu estou certo, e ele não vai me convencer que ele está certo, eu vou concordar com ele concorda comigo, e os dois saem trabalhando e fazendo coisas, às vezes, em 180 graus um do outro. E vão se alinhar lá na frente, mas olha o que gasta de energia. Então, eu acho que o papel assim, emocional, né, de você ter essa sensibilidade, né, para conquistar a alma do outro e também ceder, né, nos seus argumentos. Dale Carnegie, cara, não tem escapatória.
E esse livro de ouro do Dale Carnegie é um livrinho de 5 páginas. Vou passar para vocês ele primeiro. Tá? Por exemplo, eu nunca posso falar para você que não concordo, você está errado, principalmente perante um público desse. Porque na hora, mesmo você estando errado, você não vai assumir isso, você vai achar que eu estou te humilhando. Né? E mesmo que você concorde, não, foi uma crítica construtiva. Não existe crítica construtiva. Crítica é crítica. Infelizmente, na minha opinião, crítica é crítica. Então, você tem que ter muita sensibilidade, né, para você convencer. O filho do presidente da empresa de logística, ele está fora do negócio. Tá? O pai desistiu, já profissionalizou. Profissionalizou a direção lá e vão tocar o barco. Obrigado, aconteceu isso, por exemplo, na VEG, que quando colocaram como presidente da VEG o filho de um dos sócios, não durou um ano, cara. Né? Ele não estava afim de ser presidente, ele foi para o conselho e foi fazer coisa da vida dele e tal, né? Na Gerdau, eu estou falando que isso já é história, né? E todo mundo sabe. Na Gerdau, quem acabou ficando como presidente foi o André, que não é quem o fundador Mor queria. Bom, enfim, tá cheio de cases aí, né? Celso, agora... primeiro, obrigado, Wagner Lapa, pela apresentação. Eu tive a oportunidade de ver esse sistema funcionando na Embraer. Muito legal. Vi numa outra empresa também. O único detalhe é que ele é um sistema grande, pesado e que exige uma quantidade de manipulação de dados violenta, né? E disciplina. Que quando a gente olha para a startup, eu estou no meio de investimento de startup há 8, 10 anos. Tenho um portfólio grande de startups investidas no Brasil e fora também. E o que eu aprendi com isso foi assim, eu faço parte de conselho de umas 6 ou 8 startups. O que eu aprendi é o seguinte: nós temos muito que aprender com o startupeiro. Eles são muito mais rápidos, muito mais velozes do que nós somos. Nós temos que tomar um cuidado violento quando a gente fala de vamos fazer parte de um conselho e vamos tentar aconselhar o CEO de uma startup, ou a startup A, desenvolver sistemas que nós usamos há 20, 30 anos atrás. É raro funcionar, muito raro, porque você carrega a startup muito pesado e acaba não funcionando. Então, o que eu tenho aprendido, o que eu tenho visto e usado nas startups é que você falou bem lá, quando você falou, a pessoa tem que focar no que ela faz bem. O que ela não faz bem, mais tarde ela vai aprender, vai ter oportunidade de aprender, ou mais tarde alguém vai fazer por ela. Né? E tem esse dilema. Muitas vezes o CEO de uma startup é o cara que teve a ideia, mas ele não tem, quando ela avança um pouco, ele não tem a capacidade de fazer o gerenciamento da empresa. Aconteceu recentemente, um dos CEOs, a gente teve uma conversa, e ele me ligou, falou: Celso, eu queria ter uma conversa 1 a 1 com você e pegar a sua opinião sincera. O que você acha que a gente deveria fazer? Eu falei: cara, eu acho que você tem que arrumar um CEO. Ele falou: mas eu sou o CEO. Eu falei: é por isso mesmo. Você tem que ter uma pessoa que saiba fazer o gerenciamento da sua empresa. Você é o sócio, você é o dono da empresa. Você quer que a sua empresa cresça e seja uma empresa de sucesso. Você não é a pessoa que vai levar essa empresa para esse sucesso. Você tem que achar alguém que leve para esse sucesso. Né? E se coloque na posição de que você é o dono da empresa. Então, eu vejo assim, o sistema de gerenciamento de uma startup ele tem que ser leve para que os 2 ou 3 ou 4 sócios não foquem tanto o tempo deles nisso e foquem mais em desenvolvimento do produto e a penetração do mercado. Porque isso é o grande barato da startup. Né? Ter um produto de excelência e penetrar no mercado. É aí que é o grande jogada da startup. Eu acho que todas as startups têm o mesmo problema, que é como vender, como penetrar no mercado, porque é uma empresa pequena, não tem penetração. E eu gosto do grupo aqui da Anjos do Brasil, da BR Anjos, que eu faço parte também da Associação de Anjos dos Estados Unidos, que é assim,
você tem uma rede, um network de smart que é incrível. Pô, eu acho que qualquer pessoa que você quiser chegar, alguém sabe, alguém conhece alguém que conhece o cara. Uhum. Isso é fundamental. Nós temos um grupo de 400, 500 pessoas no Brasil que você coloca no WhatsApp lá, precisando conversar com tal pessoa. Alguém vai falar, pô, é meu amigo, meu primo, tio, irmão. Alguém conhece. Que esse grupo aqui que está se formando, eu estou entendendo que é um potencial para isso. Uhum. Pessoas aqui de bastante peso que têm conhecimento, penetração. Eu acho que é aí que é usado aí legal. parte do grupo, né? Mas em termos de sistema em si, eu acho que a gente tem que pensar em modelar um sistema bem leve, que eles consigam administrar o mínimo necessário para fazer o progresso da startup até um certo momento. Quando ela entra vamos dizer, num investimento série A ou série B, que aí o volume de dinheiro é grosso, aí ela vai ter que crescer a empresa e contratar muita gente, aí sim entra um sistema desse tipo para conseguir dar contrato, porque ela virou uma empresa. Quando ela é uma startup, é muito difícil de implementar um sistema desse tipo, né? Uhum. Eu gosto do sistema, já usei, acho bacana tudo, mas ele é pesado demais para a startup. Eu acho que a gente poderia até desenvolver alguma coisa em conjunto aqui. Não, legal. Para a gente tentar fazer uma coisa mais leve e que seja bem utilizável para a startup. Perfeito. Acho que seria uma atividade... Bem colocado, Celso, é isso aí. O Lapa tem um conhecimento profundo nessa área. Então, pegar esse material e a gente tentar... dar uma simplificada, uma simplificada, exatamente. De maneiras que fique uma coisa um pouco mais leve, a gente pode oferecer esse trabalho para as startups, né? de oferecer um sistema leve de gerenciamento, porque hoje também tem isso, a startup sofre de ter não tem, é o 880, né? Ou é muito pesado ou não tem nada. Uhum. Então tem que ter alguma coisa que seja leve e que eles consigam usar de uma maneira eficiente e que consiga dar uma visibilidade para o mercado do que eles fazem e como gerencia a empresa deles. Essa é a minha colocação. Eu gostaria até de Celso, um grupo de trabalho para a gente tentar diminuir isso, porque eu conheço esse legal. Lá, é muito legal. Eu peço até permissão aí para vocês, Celso e Wagner, e quem quiser mais, até fazer um grupo à parte. Posso colocar também um grupinho à parte desse grupo, né? E começar a discutir esse plano de ação para startups. Eu acho sensacional o que você está propondo, Cecília, porque é justamente isso que eu sinto falta, desculpa te falar, mas numa orientação de treinamento na Anjos, na Bossa Nova. Eu também faço parte de vários VCs. E eu não vejo um treinamento para startup. Eu tenho assim, para o investidor como investir. Então, vem aqueles conceitos de M&A, aquelas coisas todas. Então, todo mundo só está pensando no exit. Ninguém está pensando no continuismo. Então, tem uma amiga, viu, Eide? Tem uma amiga que criou aqui em Sorocaba um banco para microcrédito. Eu acho que eu falei para você já, da Alessandra França. E ela tem um plano de ação, né, para aquele cara que quis montar um carrinho de cachorro-quente, que pegou R$1.000 emprestado e hoje está faturando 10 mil por mês com 5 carrinhos. Vamos trazer e discutir. Eu gostaria que tanto o Celso como o Wagner, pelo menos, encabeçassem esse plano. Esse é o princípio, né, Lapa? Se a gente conseguisse pegar aí alguém que tenha já um plano simplificado desse, a gente puder lapidar um pouco, eu acho que seria muito bem aceito no mercado, seria bem-vindo. Legal. Eu me comprometo a ver com a Alessandra e ela vai gostar de participar do grupo aqui também, pode ter certeza disso. Bacana, eu também fazer um negócio enxuto. Eu participo com vocês também. E levar para os parques tecnológicos que a gente já conhece, né? Já ali que tem uma cancha já para trabalhar. O André levantou a mão, ele quer falar já, coitado. Não, é só uma coisa, pessoal. Eu acabei caindo aqui, que eu faço parte do Brasil 5.0 lá, né? E achei o tema bem interessante. Quer dizer, eu tenho uma startup, tá? E o que eu estou vendo? Esse plano, ele vai completamente contra tudo o que a gente tem de
assim, interessante, porque o que é? Eu adorei, hein? Adorei. Quando eu trabalhava na empresa lá que tinha 600 funcionários, que eu tinha mão de obra, tinha gente, mas não está inviável. O que a gente busca quando a gente está no início? Cliente e o produto. Eu tenho que ter esses dois aspectos. Em nenhum momento nesse plano eu vi falar nisso. No produto ou no cliente. Eu vi falar quanto que vai ter de PLR no final para dividir, tudo mais. Mas eu senti essa falta, entendeu? Eu gostaria, vamos supor assim, eu vou ter um anjo, um smart que vai vir me ajudar na minha startup, o que eu gostaria de receber? Que acrescentasse, que discutisse comigo, vamos ver os pontos que estão fracos, não vem com uma coisa pronta e querer, assim, engessar. Isso iria engessar o nosso modo. Para vocês terem ideia, o que eu fiz esses dias? Eu vi uma oportunidade aqui no Polo Petroquímico de 5 desafios. Eu conheço o pessoal do ITA, eu fiz extensão lá, conheço gente da Universidade de Santa Maria, que eu tenho projeto e tudo mais. Entramos nos 5, formei 5 times diferentes. A minha startup é de biossegurança, e formei 5 times diferentes, entramos nos 5 desafios. Nós fomos selecionados nos 5 desafios para ir para entrevistas, fizemos as entrevistas e provavelmente vamos adiante. Agora, veja bem, se eu fosse fazer todo esse planejamento aí, eu não teria raciocinado de ver o pessoal formar os squads e entrar nesses desafios. Não teria tido tempo, não teria tido braço. Entendi, pessoal, André. Legal. Desculpa, eu vou ter que sair. André, primeiro, 100% contigo. Esse o ponto mesmo. A startup não tem braço para tocar isso, então a gente teria que fazer alguma coisa bem mais simples. Eu vou pedir desculpa para o resto do time, eu vou ter que sair, tem uma plenária agora na Anjos. Legal. Mas eu me comprometo, Wagner, a gente trabalhar junto em uma sessão separada para a gente tentar montar alguma coisa bem mais simplificada para que a gente possa oferecer e ajudar as startups E a gente tem aqui uma cabeça que vai ajudar bastante, que é o André. Isso. Então, tá bom, pessoal, muito obrigado. Desculpa ter que sair mais cedo, não, tá? Sem problema. Dá um abraço lá, pessoal da Anjos lá. Tá bom, obrigado, um abraço. Legal. Tá. Bom, só concluindo aí do André, eu também concordo com o André e eu vejo isso daí, né? Tem que ser um negócio mais light e primeiro tem que encher o bolso um pouco da startup para ele poder ter oxigênio para começar a entender gestão, começar a entender tudo. Você pode falar de SG 300 mil vezes. Né? Não, mas por que não aplica o SG, principalmente no early stage e na série A? Porque não tem dinheiro, não tem tempo para ver isso, não vai focar isso, ele precisa sobreviver. Então, qual que é a ideia dessa comunidade? Principalmente para early stage e série A, é levar dinheiro para as startups e aos poucos e induzindo a ele a uma boa conduta, vamos dizer assim. É esse que é o intuito. Nós temos um caso aí, a Bia, eu acho que está aí, a Bia Calazans, que nós temos acompanhado muito a Superopa. Hoje, no podcast que ele fez, dentro da Startup Me-up, ele falou de pequenos anjos, né? Pequenos anjos que auxiliam ele no dia a dia. E no final a Bia Calazans, eu levando negócios para ele. E aí ele falou, Eide, eu quero mexer com SG. Eu preciso mexer com SG, porque eu sou uma economia circular, eu sou produto perecível, né, comida perecível, eu preciso disso, mas eu não vou ter condições de fazer tudo isso. É justamente o que o André está colocando e a gente sente na pele. Então, o plano de ação tem que ser feito, concordo, mas é um negócio mais light, é ajudando a ganhar dinheiro. Não ir lá e botando o dedo, não. Vem cá, agora você está com B2C, vamos converter para B2B. Nós arrumamos nas 2 últimas semanas, ele estava só B2C, convertendo para B2B. E ele, ficou assim, rindo sozinho, que ele falou, você está acelerando, a Bia também, acelerando e ajudando. Então, é esse que é o propósito. Pegar uma VR, por exemplo, que está precisando de negócios e traz uma parte de psicologia, telepsicologia, uma startup de telepsicologia e um sistema de chatbot.
e aí o negócio explode, e aí, recebendo dinheiro, ele começa a oxigenar e aí pensar em plano de ação, patente e uma série de coisas. Né? Até complementando, Ed, até de ensinar eles a gastarem menos, né? Priorizar onde vai gastar, né? O que ele tem de capital. Acho que isso é muito importante também. A força, desculpa de falar, né, que eu seja vendedor, mas a força vem do dinheiro. A partir do momento que você tem dinheiro, você começa a implementar todo o processo, tudo que você quiser no early stage, porque, a princípio, está numa lei de sobrevivência. Eu estou me afogando aqui. E essa startup que a gente tem, se você analisar, ele está quebrado financeiramente, mas ele está levantando todo um processo que ou é vida ou morte. Ou ele vai para as cabeças ou ele quebra. Então, é a parte audaciosa. Como você vai falar de ESG na hora que a pessoa está indo para uma série A, série B e buscando o crescimento? Não dá para ele parar para isso. Aí eu concordo com o André que o plano tem que ser feito, mas nós, aos poucos, ir orientando essa startup, principalmente na monetização, para ele ganhar dinheiro, para poder até melhorar com sistemas, melhorar com tudo isso. Porque realmente série D, série C, série D, E, ele já tem o sistema, ele implanta aí o SAP, implementa um monte de coisa, é muito mais fácil. Porém, eu vejo que mesmo na classe C e D, tem um fator que eu gostaria que tivesse nesse plano, e ninguém sabe conduzir isso daí, ninguém, nem o gestor, é pivotar, que eles falam. Quando o negócio não está andando, tá, no negócio dele, como você pivota? Esse é a grande dificuldade na grande maioria, porque o que eu estou sentindo em Anjos, tem muito dinheiro, então bota muito dinheiro. Não é isso. Não é botar muito dinheiro dentro de uma caixinha de early stage ou série A. Tem bilhões de dólares aí, o ano passado foi 6 bilhões de dólares dado às startups brasileiras. Nós temos 13 mil startups. Encher de dinheiro não vai resolver. O cara tem que realmente sofrer para crescer. Então não adianta botar só dinheiro. Nós precisamos entrar no circuito. Aí eu concordo com o Wagner e também o Sensini, para a gente poder ajudar a conduzir isso, que não é só o dinheiro, senão o dinheiro afoga, atrapalha, tá, o sistema. Você tem que ter os desafios e buscar e pivotar na hora que o negócio está fechado. Né? Essa é uma dificuldade que eu tenho visto aí em vários locais. Né? E eu concordo com o André. Nós temos que fazer das tripas coração e ajudar. Então, nós temos que pensar como um startupeiro, né? Startupeiro, nessa hora de fazer um plano. Tá, eu conto aí com vocês, né? Principalmente esse grupo, né? De fazer um plano, mas assim, um plano hands-on. Não é um plano para grandes empresas, não. É pequenas empresas, hands-on, para a gente ajudar, porque senão o sistema vai falir. Legal. Boa tarde a todos. Parabéns, Wagner, pela apresentação. Só queria colocar algumas coisas do que foi dito aí. A gente usa uma analogia quando a gente vai falar de gestão de mudança, que é a comparação do que é a startup com uma empresa estruturada, que foi o caso que você mostrou aí, né? Uhum. E a analogia é muito simples. Lembra daquele jogo do papel, pedra, tesoura? A startup é o papel. Ela absorve, ela abraça a pedra. A partir do momento que ela ganha estrutura, ela vira pedra. Essa é a questão. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque isso agora, por favor, não me interpretem mal, mas é uma questão da gente ter essa clareza, que nem lá, nem cá. Uhum. A startup tem estruturas diferentes, o que o Wagner mostrou ali, e aí a exemplificação que ele deu da briga dos engenheiros do ITA, que são excelentes, sim, mas eles, como toda a escola tradicional de que nós viemos, não éramos preparados para lidar com as questões socioemocionais. Então, você não tem essa habilidade de negociação.
A startup, por outro lado, não tem a estrutura do comando-controle, já está implantada em rede. E eles têm a tal da agilidade de navegar na incerteza, né? Por outro lado, eles acabam se perdendo em coisas. E aí, não é que a gente tenha que... Aí eu tenho uma visão de futuro também, que a gente não sabe, a gente está no meio de uma transição, né? A gente não sabe o que é o melhor negócio. A gente sabe, por exemplo, que Drucker, considerado aí o pai da administração, ele não chegou a conhecer, ele chegou a conhecer o celular, que ele achou um equipamento maravilhoso, ele achava o computador uma coisa burra, porque afinal de contas guardava a informação. Ele achou o celular maravilhoso, que facilitaria os negócios, mas ele morreu um ano antes da Apple lançar o smartphone. Então ele não tem nem ideia do que nós estamos falando aqui hoje. Estou conversando com vocês aqui, sem nenhum intermediário, olhando na cara de pessoas que estão espalhadas aí pelo mundo. Então a tecnologia que nós temos à disposição hoje é muito diferente. Então não dá para comparar métodos que deram muito certo, por exemplo. A gente pode usar as melhores referências de mercado, o PMI, por exemplo. É de 1933. Então, é do início do nazismo. Nós estamos falando de coisas completamente externas, coisas que não se encaixam mais no nosso modelo, que a gente tem que realmente ir adaptando. Então, quando a gente for conversar com essas pessoas, a gente também... Eu tenho feito muitas revisões no meu pensamento, sabe? Eu vou dar um exemplo para vocês que a gente tem usado em palestra aqui. Se vocês viram uma imagem de internet que rolou aí recentemente, que é uma bandeja de supermercado com uma mexerica descascada. E aí todo mundo desceu a lenha. Imagina que geração de imbecis não consegue descascar uma mexerica. E a gente tem essa coisa com nós de fazer esse julgamento acelerado. A gente tem. Eu mesmo, por vezes, acho que peguei dizendo que essa geração que a gente vê hoje são pessoas sem propósito, sem perspectivas, que não sabem o que é dificuldade, enfim, a gente fica criticando, né? Aí, voltando à questão da mexerica, em determinado momento, uma pessoa lá escreveu: pois é, mas é essa que eu compro. Eu sofri um AVC e eu moro sozinho, eu tenho que comprar essa para comer. E aí, cara, é um soco no estômago, porque a gente está descendo a pedra na pessoa que não descasca a mexerica, mas ela precisa, aquilo ali está feito para uma pessoa, é específico para uma pessoa. Talvez até como negócio, o cara do mercadinho estava estragando lá a mexerica, ele desmontou a mexerica, colocou numa bandejinha, embalou, né? Aproveitou. Então, nós temos que ser muito cuidadosos com antecipar julgamentos. E nas questões de fazer estratégia, eu tenho até para escrever um artigo essa semana, onde eu digo exatamente isso. A gente está esquecendo de chamar os jovens e adolescentes para participar do planejamento futuro. Aí uma pessoa me disse: pô, você falou um absurdo, como é que a gente vai trazer alguém que não tem experiência nenhuma e vamos deixar de lado a visão, como disse o Argemiro, dos nossos sêniors aqui, né? Eu falei: não, a gente não vai desprezar a opinião das pessoas, mas a gente vai acrescentar. Porque eles estão reclamando justiça geracional, porque quando se fala em viver no futuro, daqui a pouco nós estamos saindo. Eles não, eles precisam ter um futuro para viver. Então é muito interessante que a gente chame crianças e adolescentes para ver qual é a visão deles das coisas, porque eles nos surpreendem com coisas impressionantes. Esse exemplo que eu dei da mexerica foi uma coisa que eu me dei conta essa semana, que a gente é muito rápido para julgar, né? A gente precisa tomar cuidado com esse tipo de julgamento, de se precipitar com isso. E a mesma coisa quando for levar nossos conhecimentos acumulados, que têm valor, que têm sentido, e fazendo a comparação com o planejamento estratégico do futuro. A gente não despreza o passado, a gente conhece o passado, mas o passado é muito bom para nos dizer principalmente os caminhos errados que nós tomamos. Então eu, por exemplo, essa geração que a gente por vezes chama de indolente, de sem propósito, eu vejo hoje que eles serão muito melhores do que nós, porque eles são muito menos beligerantes, eles não ficam passando fake news o tempo todo nas redes sociais como nós costumamos fazer, que já está provado isso.
Então, eu acredito que eles não vão cometer os mesmos erros que nós cometemos, que foram vários. Não, legal, Paulo. É isso. Entendeu? Tem uma frase, eu não sei se vocês conhecem, é uma folhinha que você vai tirando as pagelas, né? Uhum. E eu leio essas pagelas, aliás, eu leio tudo, bula de remédio e tal. E eu guardei uma para hoje aqui, que foi do dia 12, né? Quem anda no trilho é trem de ferro. Sou água que corre entre pedras, liberdade e caça-jeito. O que eu entendi dessa frase, né? Que a gente tem a meta bem clara, o que tem que ser atingido, mas não fica encilhado, né? Não fica... Olha para os lados, seja humilde, aceite, né, comentários, né? Cresça, compartilhe. Eu achei muito bacana essa frase. Essa é a grande dificuldade nossa, que nós não fomos preparados para esse mundo que mudou completamente, que é um mundo de compartilhamento. Quando ele falou ali das conexões, eu não sei como é que faz isso, mas eu sei de alguém que sabe como é que faz, que é a transversalidade, né? Isso é uma coisa que a gente não gosta nem de falar de nossas ideias, porque a gente tem a nítida noção que alguém vai copiar-nos. E vai ganhar dinheiro sobre isso. Nós fomos criados para esse modo, né? E hoje eu vejo que a escola não vai mais... A escola boa não vai mais nos dar as matérias e cobrar as matérias. A escola boa, para o meu filho, para o seu filho, para o nosso filho, ou para nós mesmo, que vamos ter que estudar a vida inteira, vai ser aquela escola que, no formado, diz, ele está preparado. Ele sabe aprender. Porque cada pessoa também aprende num ritmo e num jeito diferente. Esse cara sabe aprender. E segundo, mais importante, esse cara conhece a si mesmo. Essa é a competência que precisa para enfrentar o futuro. Todos os dias tem demandas novas, que a startup enfrenta. Todos os dias tem demanda nova e todo dia eu preciso criar uma habilidade nova. A gente perdeu semana, a gente perdeu um cara que tinha essa cabeça, o Digênio, né? O Digênio, eu conheci o Digênio, o cara era fantástico, uma pena. E todo mundo, essa finitude é um saco, mas ela existe, né? Bom, pessoal, para não estender muito, o que eu acho que fica de lição para nós, né? Não fazer só um workshop puro e simples. Então, eu acho que fica um plano de trabalho, mutatis mutantes, né? Que nem eu falo, né? Sempre mudando, principalmente aprendendo com as startups também, botando hands-on nisso daí. Eu acho que a gente vai começar a distribuir para a coletividade, mesmo para nós, um grau de aprendizagem maior, e nós vamos poder estar ajudando as startups aí, principalmente early stage. Então, legal. Eu dou fé a continuar isso. Em Moving Company, quem que é? Isso. Não sei quem que é. Fernando. Fernando. A vivência daqueles alunos com pressões no campo. Oi. Que estava completamente... Está liberado para você falar. Segundinho só. Oba! Tudo bem? Obrigado, Argemiro, pela oportunidade. Vocês estão me ouvindo bem? Legal. Legal. Eide, muito legal aí a iniciativa, o projeto do grupo, né, e da empresa também. Eu dei uma pesquisada aqui no LinkedIn. Eu conheço o Argemiro há um tempo, alguns professores da Uniso. Eu tenho uma empresa que trabalha com assessoria de carreira e tenho um certo conhecimento dentro do LinkedIn, principalmente com network, conexões. E já ando um pouquinho no universo startup aí, inclusive indicando pessoas para o Christian Pensa, que tem a Criabis, e achei bem interessante o plano do projeto, o projeto aí, né, do grupo. Então eu fico à disposição porque eu me interessei também, porque o Paulo falou aí agora há pouco sobre competências e o lifelong learning, né, que está todo mundo falando agora sobre, né? Isso. E eu assessoro vários executivos que eu percebo que alguns encontram essa barreira, né, do conhecimento, de se colocar em novos negócios, né, mas que tem um conhecimento assim fantástico, né? Como eu vi o Wagner apresentar aí, que eu achei fantástico mesmo, né? Então, assim, toda essa riqueza de conhecimento entrando agora e vendo mundos novos negócios, né, e em constante mutação.
Então, assim, fico à disposição para poder compreender um pouco mais como que eu posso agregar em relação às redes de vocês também dentro do LinkedIn, já que eu tenho essa facilidade ali, e trocar contatos, conhecimentos também, pessoas, empresas, né? Como o outro profissional que saiu há pouco tempo, que está lá Isso, o Celso, já achei ele no LinkedIn aqui, citou, inclusive, né? Fico à disposição para fazer essa troca com vocês, tá? Legal. Agradeço o contato e a oportunidade. Depois, eu queria ver se vocês todos, né, que estão participando, faz parte da Global, né? E aí começar a fazer esse trabalho, mas esse desenvolvimento dessa ideia, porque com a aprendizagem de vocês podem transmitir para o grupo e a gente pode capitanear também mais negócios, ajudar mais as startups e todo mundo sai ganhando. Então, a comunidade é de negócios, mas o negócio tem que ter uma certa estrutura também, né? Tem que ter uma certa diretriz. E eu acho que o grupo aqui é suficientemente capaz de contemplar o que o André está dizendo, o que o Wagner falou, que o Celso... Então, vou fazer um grupinho, talvez tirar algumas ideias e, de repente, faz um PowerPoint e vamos tentar reapresentar aí no futuro em breve. Olha, o que nós vimos é isso daqui, ó. Isso daí. Vocês topam? Quando pegar uma startup aí para mentorar, fazer isso, ou levar um negócio para a startup, ajudar as startups com essa ideia, eu acho muito legal. E isso a gente vai criando uma cultura de startup, que eu não vejo hoje nos grandes VCs essa cultura. Não tem, não existe esse treinamento, essa visão, essa ajuda. Não existe. E está fazendo... Edi, eu coloquei no chat aí agora o atalho para o grupo do Global. Então, eventualmente, quem está aqui conseguir acessar pelo chat, consegue entrar no grupo lá e você aprova para a gente manter essa conexão. Ótimo. Tá legal. Eu agradeço a todos e semana que vem nós temos Metaverso. Então, todos convidados, vai ser muito legal. A Cris Arcangeli vai estar debatendo aí, né? Ela impulsionou isso daí. E vamos ver. E eu tenho também, dia 7/3, a parte de patentes. Nós vamos ter com a Venture as startups da Amazônia. Eu acho que isso vai ser muito interessante, até como Brasil, tá? Se eu não puder participar do metaverso, meu avatar participa, tá? Tá bom. Com certeza. Obrigado a todos, eu vou deixar de informar. Valeu, um abraço, hein, gente. Obrigado, pessoal. Bom. Parabéns, Wagner. Parabéns. Valeu, um abração. Tchau. Conversa que nós tivemos também durante essas semanas. Além de